Cleito Linhares, né, que vai contar pra gente sobre algumas ações junto, né, com o poder público aqui da cidade de Cascavel para a consciência negra. E você de casa aí sabe que a gente está ao vivo, então se quiser interagir com a gente é 4599254747. Se quiser mandar sua pergunta, quiser interagir com a gente aqui também, fique à vontade. Boa tarde, tudo bem, Cleito? Tudo bem. Tudo jóia. Queria que você começasse explicando pra gente, Cleito, como que tá essa situação aí dos direitos dos negros? Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, né? No dia 19, aqui em Cascavel, a Câmara de Vereadores, né, de Cascavel deu a 8 pessoas, a 8 personalidades pretas e pardas, inclusive uma delas sou eu, votos de louvor e congratulações pelo trabalho que desenvolve ou pela pessoa que ela é, pela profissão que ela tem, fazendo essa questão uma menção do dia 20 de novembro, que foi o Dia da Consciência Negra, e pela primeira vez nós tivemos no território nacional o feriado, né? Então, quando a gente pensa nas questões legais, na trajetória histórica nós já tivemos alguns avanços de leis, né? Então, a gente tem lá em 89 a Lei 7.716 sobre o racismo. Nós temos em 2013 a 10.639 que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nos espaços escolares. Em 2008 nós temos a Lei 11.645, que amplia também a discussão para os povos indígenas, né? Nós temos a Lei de 2011 sobre a questão da consciência negra, mas que ela se efetiva no ano passado, né? E aí, legalmente, nós temos outras leis também que foram implementadas. Mas qual que é o problema que eu vejo? Muitas vezes essas leis acabam não se efetivando. O racismo acontece no dia a dia, né? Pessoas pretas e pardas, e quanto mais retinto que são as pessoas, mais problemas elas enfrentam em relação ao racismo, né? E a gente precisa desconstruir isso. E aí a efetivação da lei, né? A gente precisa, dentro do espaço escolar, validar essa lei 10.639 a 11.645. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas agora vai falar de negros, de pretos e de indígenas? Não. Agora nós vamos fazer um resgate histórico, uma reparação histórica, para que essas pessoas também estejam presentes nos livros de literatura infantil, nos textos que são trabalhados no espaço da escola, né? Então, é nesse sentido. Mas eu penso assim que a gente precisa avançar muito, principalmente quando a gente precisa efetivar essa lei, né? Então, a gente ainda está caminhando a passos lentos, muita coisa já foi feita, muito já foi construído, mas nós precisamos avançar ainda. Cleito, você como professor já há um bom tempo, né? Como que você vê a população em geral pode ajudar nisso também? Porque é pouco tempo também que nas escolas vem falando isso também, né? Então, como que vocês estão trabalhando esse assunto? Eu costumo falar em tom de brincadeira, mas muito sério, que hoje nós temos um dispositivo que a nossa vida está nele, que é o celular, né? Então a gente tem que ter informação, a gente tem que ter conhecimento, a gente precisa sentar e estudar, né? Nós vivemos uma época que nós temos muito conhecimento e bons conhecimentos, pesquisas científicas à nossa mão. Então nós precisamos nos letrar, né? Então nesse momento a gente fala muito sobre letramento racial, que é a gente aprender a como ver essas situações, a como se impor diante das situações de racismo, a como agir dentro de um espaço escolar, ou como a gente tem que discutir esse racismo estrutural, que ele está dentro das empresas, ele está dentro das escolas, ele está dentro das repartições públicas, ele está presente na sociedade de uma forma estrutural. E nós precisamos quebrar com essa estrutura, né? Então, para isso, eu tenho que ter conhecimento. A gente tem uma mania de naturalizar as coisas. Mas sempre foi assim. Mas agora eu não posso mais fazer piadinha. Porque eu não posso fazer tal piada. Nossa, ficou chato. Não é que ficou chato. Quando quando eu rio da dor do outro, já não é engraçado, né? E a gente precisa avançar nesse sentido. E a sociedade
precisa necessariamente começar a fazer essas leituras mais aprofundadas, começar a buscar conhecimento, desconstruir essas questões que são naturalizadas e que algumas pessoas ainda acham que não tem importância de eu brincar. Eu tenho até amigos que têm, né, que são negros. Eu não sou racista. A minha empregada da minha infância que cuidava de mim. A minha mãe pegou uma criança para cuidar. E qual que era a função dessa criança dentro da sua casa? Ela tinha os mesmos privilégios que você ou ela servia apenas para trabalhar dentro de casa, né? Então essa desconstrução, né? Como eu disse, a questão do racismo hoje é uma questão estrutural e de marca de pele, né? Mas, Cleiton, e assim, como que está essa formação com os professores também e nas escolas, né? Quais que são os próximos passos, então, para evitarmos esse tipo de situação raciais? A gente sabe que já foi bem pior, né? Mas nos últimos anos a gente já deu uma melhorada, mas tem que melhorar ainda mais. Eu trabalho com formação de professores desde 2012, né? Mais especificamente 2010, 2012, e a gente sempre procurou trazer esses elementos e a gente discutia a questão da diversidade, os termos como raça, racismo, discriminação, injúria racial. A gente discutia muitos termos, né? Porque a partir da lei a gente foi trazendo esses elementos para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Agora a gente precisa letrar realmente as pessoas, fazer com que elas entendam o que é o racismo, que elas compreendam quais são as ações que são ações de cunho racista e que elas ajam tanto na intervenção disso, né, quanto na formação desses sujeitos que estão lá na sala de aula. O meu aluno vai ser o futuro médico, o meu aluno vai ser o futuro vereador, o meu aluno vai ser o futuro dono de uma empresa. E como que ele vai lidar com essas situações? Como que eu, enquanto médico, vou lidar com uma situação de uma mulher preta, retinta, que chega com algumas questões, ou de um homem preto, ou de um adolescente? Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou inserir isso no meu contexto, né? E aí a gente retoma a questão do letramento racial, né? E aí tem uma frase que virou até um clichê, que não basta nós não sermos racistas, nós precisamos ser antirracistas, que é você não agir com esse racismo, com esse preconceito, né? Que a gente tem um preconceito velado, que a gente usa ele em formas de brincadeira, usa ele de forma tênue, indicando, né? Inferiorizando as pessoas, né? Colocando elas num lugar que elas não ocupam. E para além disso, eu também preciso, quando eu vejo situações de racismo, intervirem, né? Me posicionar, dizer, isso é racismo, nós precisamos melhorar nisso. Olha, é uma criança igual às demais, a cor da pele não torna ela nem melhor nem pior, a gente tem que cuidar com isso. Porque os nossos discursos, né, como são históricos, eles acabam se naturalizando e a gente precisa desconstruir de forma urgente. E como que você vê os próximos passos que vocês desejam avançar dentro das escolas e com esse ensino também? Você já percebeu algumas mudanças? Esse ano a gente começou, enquanto sindicato do município de Cascavel, sindicato de professores, a gente começou com formação continuada para professores, com a questão do letramento racial e da educação antirracista. Então nós tivemos alguns encontros onde nós trabalhamos o contexto histórico, retomamos algumas questões de leis. O ano que vem a gente vai dar continuidade. No município de Cascavel ainda, a Secretaria de Educação, no dia 13 de novembro e no dia 19 de novembro, fez duas ações, duas palestras online, que eu acho que já é um grande avanço, é importante para a rede municipal. Nós tivemos uma palestra também pela rede municipal de ensino, mas a gente precisa avançar, a gente precisa dessa formação continuada para o professor estar em sala de aula e conseguir trabalhar. E a gente consegue trabalhar isso, Mauro, em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares, na língua portuguesa, na matemática, na história, na geografia. E essa prática, eu conseguir olhar para o meu planejamento diário, trazer um texto de um autor
negro, indígena, trazer um texto sobre ações afirmativas, trazer uma atividade, um jogo matemático de origem africana, de origem indígena, já vai possibilitando o meu aluno a ter um outro olhar. Né? Ele vai se reconhecer. Quando eu trago um livro de literatura infantil, onde o principal personagem daquele livro é um menino preto, o meu aluno, que é preto na minha sala de aula, ele vai se identificar. Quando eu falo de um herói, né, como a gente viveu alguns anos atrás com Pantera Negra, nossa, foi ovacionado, porque era um personagem preto, forte, que lutava. Mesmo né? na televisão, os telejornais nos apresentados, as pessoas se identificam, as crianças veriam o cabelo, as pessoas assumindo Black Power, né? Eles acabam se identificando, falando, eu posso ser um apresentador, eu posso ser um ator, eu posso estar à frente disso, eu posso ser um presidente. Sim, né? Então nós já tivemos, né? Então é nesse caminhar que a gente precisa, é essa estrada que a gente precisa trilhar. Trazer ações afirmativas, estudar muito, né? E começar a desconstruir, porque a questão da pele, né? Ela não pode ser um marco que rechaça socialmente as pessoas, né? Até porque isso é contraditório. Nós vivemos no segundo país com a maior população preta e parda do mundo, né? Só ficamos atrás na Nigéria. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Aonde estão os médicos pretos e negros? Aonde estão os dentistas? Aonde estão os advogados? Aonde estão os engenheiros? Quantas pessoas pretas que nos atendem no dia a dia? E qual é o lugar que elas ocupam? Né? Então a gente precisa desconstruir isso e ressignificar. Se nós temos um país de população majoritariamente preta e parda, por que essas pessoas não ocupam lugares de destaque? Não estão no mercado né? de trabalho. Não também. estão nos atendendo numa clínica, num hospital. Né? Por que é muito comum a gente ver, e não é demérito algum, não existe demérito algum nas profissões, mas por que é muito comum a gente ver pessoas pretas e pardas trabalhando na limpeza, trabalhando na cozinha, trabalhando num balcão, num supermercado, e nós não vemos ela em consultórios, elas sendo juízes, promotores, né? E aí a gente tem que pensar em uma questão. A gente tem que trabalhar com a questão da justiça, da igualdade e da equidade. E a equidade é dar condições iguais a todo mundo. Desconstruir a questão do mérito, da meritocracia. Porque se você der as mesmas condições para todos, a gente vai conseguir avançar. Agora, não tem como uma criança periférica, que teve pouco acesso, que a escola foi o único espaço de vivência, de apropriação, e você pegar uma criança não periférica, onde ela tem acesso a bons canais de TV, a bons livros, a viagens, a cursos de língua, como é que a gente vai ter equidade se as duas não estão no mesmo patamar? Então a gente tem que começar com políticas públicas para garantir que todas as crianças da sociedade, elas tenham as mesmas condições, e aí sim nós teremos mais médicos pretos, mais dentistas, mais psicólogos, mais advogados. Né? E nada como importante começar isso no banco da escola, na escola passando isso para as crianças, né, que são o nosso futuro. Parabéns pelo prêmio que você recebeu, obrigado. Que você recebeu. Obrigado. E obrigado por dar essa aula para a gente nessa tarde. Obrigado, Gratidão. estou à disposição sempre. Obrigado. Tá bom? Bom, agora